Olá pessoal, boa tarde, bom dia, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao encontro, ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, né? Segunda paralela, garagem São Francisco, né? Você passou o trevo da BR-040, você seguiu em direção à sua primeira esquerda e você chegou lá para estarmos ali louvando e glorificando a Deus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, graças a Deus, quinta-feira, nós temos hoje o curso o Professor Inesquecível sobre o Departamento de Ensino da Igreja do Evangelho Quadrangular, o DBQ. Nós começamos na terça-feira, se Deus quiser, após a Santa Ceia, nós teremos a primeira aula inaugural, e na terça-feira, onde nós esperamos, nós convocamos, vamos dizer assim, toda a membresia para estarmos na terça-feira conosco, buscando o conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não há cristão que não cresça sem estar conhecendo a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, não sei se eu posso dizer assim, mas com essas questões de transmissões ali ou cá, mas o ensino tem que ser sempre presencial. Ele deve ser comunicado, verbalmente, ou seja, olho no olho, próximos, Nós precisamos entender essas questões básicas, Mas enfim, nós vamos estar chegando lá, se Deus quiser, segunda terça-feira de agosto. Após a Santa Ceia, nós teremos uma aula inaugural do Departamento de Ensino Bíblico Quadrangular. Terças-feiras, se Deus quiser, sala de adultos, jovens e adolescentes, salas da intercessão, sala de liderança. Vai ser algo bem bacana, bem legal, para a glória de Deus, tá bom? E aí nós vamos aprender juntos coisas preciosas, Crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aleluia. Vai ser muito bacana. Então, hoje, quinta-feira, nós temos um encontro com o Professor Inesquecível, um curso voltado para o treinamento de professores, termina a semana que vem, assim como também termina a semana que vem o aprimoramento pastoral, de liderança. Amanhã, sexta-feira, nosso culto, de adoração a Deus, nossas campanhas. Sábado, mocidade, tem um trabalho bem bacana na mocidade, sábado, espero você lá. Vamos estar lá junto, compartilhando com a mocidade, um tempo bem bacana, bem legal, em nome de Jesus. E domingo de manhã, 8 horas da manhã, domingo 9h30 da manhã, domingo 6h30 da tarde, 3 reuniões para abençoar a sua vida, fortalecer a sua vida. Então, nos falando de agosto, daqui a pouco nós começamos a soltar o nosso material, o nosso convite para 3 dias de campanhas, domingo, segunda e terça-feira, dia 1º, 2 e 3 de agosto, 1º, 2 e 3 de agosto, nós estaremos fazendo a campanha Vida Abundante. Serão 3 dias direto de vida abundante. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus para poder abençoar a sua vida financeira, a sua vida, com o seu trabalho, sua empresa, os seus negócios. E nós cremos que Deus vai estar debaixo da bênção do Senhor, fazendo algo muito precioso, guardando a nossa vida, no nome de Jesus, aleluia, tá bom? Vai ser bênção para a glória de Deus, aleluia. Vai ser bênção em nome de Jesus, vai ser bem bacana. No domingo, no dia 1º de agosto, nós vamos ungir as mãos, E nós vamos orar, Miqueias 5:12, pedindo a Deus para poder fazer com que as nossas mãos sejam prósperas, talentosas, sejam mãos abençoadoras, Tudo aquilo que nós colocarmos a mão, abençoado será, graças a Deus. E vai ser muita bênção para a glória de Deus, amém? Na segunda-feira será, vou plantar, colher e desfrutar. E na terça-feira, para encerrar, uma cerimônia das uvas, que representam multiplicação, crescimento, alegria.
Vai ser muito legal para a glória de Deus. Muito, muito, muito legal mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, vai ser bem legal, em nome de Jesus, tá bom? E assim nós vamos fazer bem bacana, bem legal para a glória de Jesus, tá bom? E aí tem a nossa programação. E depois, no domingo de Santa Ceia de agosto, né? Estou te preparando lá para frente, você organizar a sua agenda. Nós faremos 40 dias de oração por milagre. 40 dias, olha que coisa fantástica, coisa maravilhosa. 40 dias de bênção, buscando, né, o milagre e a bênção de Deus em nome de Jesus. Vai ser muito precioso. Tá aí uma agenda bem legal para você se envolver. Tá aí uma agenda bem bacana, né? A nossa vida cristã é como a nossa vida secular, nossa vida normal. A gente tem as nossas programações, né? As nossas obrigações. A vida cristã também tem as nossas obrigações, as nossas tarefas também, para nos fortalecer, nos abençoar, nos preparar, né? Nos fazer crescer na presença do nosso Deus, para a glória do nome dele, tá bom? Vai ser bem bacana. Tá aí a agenda bem legal. Em nome de Jesus, tenho certeza e creio, né? Confiamos em Deus que será uma bênção para a glória de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Bom, começamos ontem, né? Só para nós nos envolvermos, começamos ontem, graças a Deus, às 11h30, toda quarta-feira, 11h30 da noite, à meia-noite e 15, no máximo, 45 minutos, um louvor, uma palavra e o tempo de oração por milagre, cura e resposta de Deus. Começamos ontem o programa Liberdade e Vida só em Jesus. E esperamos que esse programa tenha um alcance como tinha o programa de rádio, quando nós fazíamos, e era muito precioso. O programa de rádio ia a muitos lugares e tinha um alcance de muita gente. Assim nós cremos também que Deus também vai acrescentar, vai também nos ajudar, nos abençoar de uma forma preciosa, poderosa, em nome de Jesus, fazendo com que o Evangelho seja anunciado, pregado, e o arrependimento anunciado, a confissão, né, dos pecados, o arrependimento seja alcançado na vida de muitas pessoas, e essas pessoas, né, se encontrem com Jesus, é o que nós queremos e esperamos, tá bom? Então, fica aí colocado na sua agenda. Começamos hoje. Hoje, terça-feira, meio-dia, programa Encontro com a Palavra. Quarta-feira, 11h30 da noite, até meia-noite e 15, programa Liberdade e Vida. Quinta-feira, meio-dia, Encontro com a Palavra. São 2 momentos onde nós nos encontramos com, né, a alusão do Salmo 91, a mortandade que assola ao meio-dia. Estamos tirando um tempo para nós orarmos ao meio-dia e pedirmos a Deus para estar te abençoando, te alcançando de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém? E nós estamos numa série muito interessante, uma série chamada Semear, né? Gálatas capítulo 6, né? Ele fala sobre essa semeadura, sobre esse fator de semear. O homem semeia, as nações semeiam, e hoje nós vamos falar das nações, e as comunidades também colhem o que plantam. As nações e as comunidades colhem o que plantam. E como falar em colher, em plantar, é plantar o comportamento, plantar o que se fala, plantar as atitudes, são sementes, né? O que nós falamos são sementes. Usando a Bíblia Sagrada como ela nos instrui, né? Nos fala. Jesus usou a parábola do semeador, dizendo que a semente era a palavra de Deus, né? Então, a palavra é uma semente, o comportamento é uma semente, a atitude é uma semente. Por exemplo, se você tem um comportamento irado numa situação, o fruto será confusão no momento daquela situação. Por isso que Provérbios diz que a palavra mansa, ela abranda o furor, ela acalma o furor, ela diminui o furor. Porque se você usa de palavras negativas, momentos ásperos, você libera um comportamento agitado, um comportamento agressivo, o ambiente vai se tornar agressivo e vai se tornar ruim.
Entendeu? Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa fala são sementes, né? Então, são as sementes que vão dar esses frutos. Então, nações e comunidades também colhem o que semeiam. Olha o que está dizendo lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, me desculpe, capítulo 6, versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Olha só que coisa interessante. Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens também, os animais grandes, animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aqui é o anúncio do dilúvio. O porquê do dilúvio. O porquê dessa quantidade de água dos céus e da própria volta da terra. Por que essa destruição? Por que esse momento trágico da humanidade? Porque a humanidade semeou coisas contrárias à vontade de Deus. Como nós vimos aqui, os pensamentos do homem, do seu coração, era somente para o mal. Então isso era a semente daquele momento, do comportamento do homem. E essas sementes fez com que houvesse uma colheita, uma repreensão, uma rejeição de Deus sobre a humanidade naquele momento. Então você vê que aquilo que aquele povo semeou, eles escolheram, que aquela nação naquele momento semeou, eles escolheram. Deus separou Noé e sua família, por quê? Noé era um homem justo, reto, temente a Deus. Ele era um homem que se inclinava para as coisas de Deus. Então ele tinha esse comportamento, essa atitude. As suas sementes foram sementes boas. Então ele colhe em meio a todo aquele momento ruim. É como o próprio Deus falou, né? Quando os seus discípulos falaram a seguinte coisa: Senhor, nós não semeamos o trigo, e por que está o joio no meio do trigo? Vamos arrancar o joio. O Senhor falou assim: não, não arranque, no dia da colheita haverá separação entre o joio e o trigo. Olha que coisa interessante. Noé estava inserido nessa sociedade, Noé estava inserido nessa comunidade, Noé estava inserido nesse povo. Mas na hora, Deus separou. Na hora, Deus fez a separação. Noé era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha, né, a inclinação para as coisas de Deus. Então, o que acontece? Na hora de colher, Deus separa Noé, porque era justo e temente a Deus, né, buscava Deus. Então, ele, né, separa Noé, e o restante da comunidade, daquele povo, daquela terra, havia sofrido uma grande destruição por quê? Porque semearam o que não devia. Entendeu? A semente traz um fruto. Esse é o problema. No capítulo 19, versículo 1, diz assim: os dois anjos, mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, capítulo 19, no versículo 1, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantando-se, foi recebê-los, prostrou-se o seu rosto em terra. Agora, dois anjos vai a Sodoma e Gomorra anunciar a Ló, sobrinho de Abraão, que aquele lugar seria tomado de juízo de fogo, né? Seria destruído por Deus. Por quê? As sementes. O pecado subiu diante de Deus. No seu comportamento, as suas atitudes, aquilo que eles estavam fazendo naquele momento, fez com que houvesse o fruto. Qual foi o fruto? O fruto da destruição. Então, mesmo assim, dentro daquele lugar,
por causa da intercessão de Abraão, pelo interceder de Abraão, os anjos do Senhor vão à casa de Ló para tirá-lo de lá, para removê-lo dali, para que Ló não para que a casa de Ló não viesse também participar daquele juízo anunciado por quê? Porque aquele lugar estava semeando coisas pesadas, estranhas diante de Deus. Olha que coisa interessante, nós não vivemos numa sociedade hoje igual, similar, ou Deus que me perdoe, pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo as coisas acontecerem aí, nos nossos olhos, coisas assustadoras, né? Coisas apavorantes, né? Coisas que os homens estão fazendo, estão dizendo, estão, né, falando coisas, realizando coisas, comportamentos estranhos. Nós não estamos vivendo também um estado de Sodoma, um estado de Gomorra também. O homem crescendo, quanto mais dinheiro tem, mais os limites não são respeitados. Quanto mais dinheiro tem, mais os limites do prazer, de tudo, não são respeitados mais. Quanto mais vai se passando essa tendência de querer possuir, fazendo coisas absurdas, então veio o juízo por causa dessas sementes. Olha o que diz em Números. Esse é mais violento. Esse é mais ainda. Em Números 26, capítulo 26, versículo 65. Números, capítulo 26, versículo 65. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Como assim, Fernando? Preste bem atenção. Olha só. Josué e Calebe faziam parte de um grupo de 12 espiões, que foram levantados por Moisés, segundo a ordem de Deus, para avistar a terra de Canaã, olhar a terra de Canaã, e ao mesmo tempo olhar e avistar, trazer o relatório daquele lugar, como era aquela terra, o que tinha naquela terra, quem morava naquela terra, o que aquela terra produzia, o que aquela terra fazia. E esse grupo de 12 homens, chefes de tribos, né, que era a formação, né, de grupo do povo naquele tempo. Então, eles foram à terra de Canaã, ficaram admirados com aquilo que viram na terra de Canaã. Um cacho de uva, você pega um cachinho de uva com a mão, um cacho de uva era carregado por 2 homens, se atravessava um varal no meio do cacho, e 2 homens carregavam o cacho de uva. Uma vaca dava 80 litros de leite, Olha que coisa fantástica. Então eles vieram, olharam o povo, olharam a terra, moveram tudo de uma forma, né, fizeram um relatório. Só que, ao apresentar o relatório, 10 homens apresentaram um relatório negativo, dizendo: nós iremos morrer, seremos mortos, porque lá eles são grandes, são gigantes, são homens enormes, então nós vamos morrer. Ainda falam assim: por que nós não morremos no Egito, no deserto? Para quê? Olha a semente que eles semearam. O que isso trouxe? Choro, desespero, angústia, desamparo. Eles ficaram totalmente desesperados. Imagina milhares e milhares de pessoas desesperadas, assustadas, amedrontadas. Só que a geração de Calebe e de Josué pensaram diferente. Não, olha o que Josué diz assim:
nós vamos contra eles e nós iremos vencer, o nosso Deus nos dará a vitória e eles serão como nós, como pães, como nós amassamos e fazemos. Josué e Caleb confiaram, semearam atitudes e palavras de confiança, atitudes e palavras de bênçãos, atitudes e palavras de esperança. Os dois herdaram a terra assim que entraram, mas o restante pereceu por causa da semente que lançou. Pereceram por causa da semente que lançaram. Olha que coisa interessante. Interessante isso, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, 10 tribos, 10 gerações ficaram de fora. 10 tribos ficaram de fora. 2 tribos apenas entraram e tomaram posse da terra, tomaram posse da terra prometida. Olha o importante de nós sabermos semear palavras, atitudes e comportamentos bons. Olha o que diz Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Israel já é agora uma nação dentro de Canaã. Israel já está lá dentro de Canaã como uma nação formada. E olha o que diz Ezequiel 8:18. 8:17, 8:18. Ele me disse: você viu, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Nossa! Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Ou seja, eles estão tomando atitudes erradas. Por isso, com ira os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Está aí, né? A palavra de Deus nos dizendo que agora Israel, como um povo, como uma nação, dentro daquela terra, começou também a semear, né? Se comportar, atitudes, e essas sementes trouxe um preço muito grande. Aí você deve estar falando assim: nossa, Fernando, contra coisa ruim. Coisa é muito ruim. A gente fala isso para nós olharmos o inverso. Vamos semear sementes boas. Vamos semear coisas boas diante de Deus, para as pessoas, né? Nesse mundo que se semeia tanta coisa ruim, tanta coisa complicada, vamos semear coisas boas, vamos abençoar, vamos levantar-nos para abençoar. Então vamos abençoar, independente se somos ou não abençoados, se as pessoas estão ou não se importando conosco, não importe, vamos semear coisas boas. Lá em Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz assim: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nenhum rapaz, nenhuma moça, nem adulto, nem velho. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Estes levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os touros do templo do Senhor e do rei e os seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruindo todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem escravos dos seus descendentes até a época do domínio persa. Olha o que aconteceu. Então eu li em 2 Crônica 36, 17 ao 20. Então esse povo já nação, esse povo despreza, esse povo rejeita, esse povo não aceita os mensageiros, esse povo não dá ouvido aos mensageiros. Então o que acontece? Zombam, despreza dos seus profetas, e aí Deus fala assim: bom,
eles semearam, eles vão colher, foram escravos da nação babilônica, depois os persas, medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. Foram 4 povos que exerceram domínio sobre Israel. Né? Então você vê o plantar, o semear das comunidades das nações, o que trouxe para Israel, o que trouxe para aquele povo. Então a gente tem que aprender a selecionar as nossas boas sementes e sempre lançar sementes boas, sementes agradáveis, sementes que vão nos abençoar diante de Deus e nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Então você vê que Deus vem tratando do seu povo, tratando do seu povo, tratando do seu povo, mostrando, semeie coisas boas. Como alguém, um outro ponto interessante agora, talvez você esteja perguntando, a gente já tenha falado algumas vezes, como que alguém semeia na carne? Como assim? Então vamos pegar Gálatas 5, né, que é o texto, o capítulo antes do Gálatas 6, porque aí ele traz à tona esse semear e esse colher. Como que como alguém semeia na carne? Preste bem atenção. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, as sementes são manifestas. As atitudes e comportamentos são como sementes, né? Não querendo ser repetitivo, mas didático. As sementes são comportamentos, atitudes, o falar, o agir. As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísta, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que interessante. Então nós vemos práticas, atitudes, escolhas, falas. É assim que se semeia na carne. Se não sejamos, Gálatas 5, 26 diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sementes que vão nos dar frutos ruins. Gálatas 5,15 diz assim, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Nosso Deus, meu Pai da glória, olha o fruto da destruição que está envolvendo as atitudes, os comportamentos uns com os outros. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Que coisa interessante, né? Muito interessante. Um texto, um texto muito assim, importante para nós. No Gálatas capítulo, ali em Josué, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra, que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas, vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor deu, que o Senhor, o seu Deus lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra. Que na direção do nascer do sol. Olha, então você vê um grupo de pessoas não recebendo nada de terra, não entrando na terra de Canaã, e agora duas semearam esperança, semearam confiança, semearam motivação, semearam perseverança, como no capítulo 13, 14 de Números nós vemos uma forma muito clara. Olha que interessante, olha que interessante. Um grupo
fica fora, mas o outro entra e recebe promessa. Porque ele me semeou coisas preciosas. Olha, preste bem atenção. As lutas, os problemas, os aborrecimentos, tudo isso acontece. E, infelizmente, não querendo desanimar você, mas sermos bem conscientes, essas coisas tem que haver um entendimento. Eu preciso, então, buscar Deus. Fazer algo que eu possa semear coisas boas para herdar coisas boas, como nós vimos aqui. Versículo que fala daqueles que ficaram de fora, e agora um versículo que fala daqueles que entraram e se apossaram da terra. Por quê? Perseveraram, sementes de perseverança, sementes de fé, sementes de confiança, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu aí? Legal? Efésios 4, 25, 27 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Então, olha só, semeie coisas boas para alcançar coisas boas. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, vai semeando coisas boas, vai se revestindo do Senhor, vai se envolvendo com as coisas santas e as coisas do Senhor, e aí você não vai ficar premeditando o mal, dando lugar aos pensamentos ruins, negativos, atitudes negativas e ruins. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Que coisa interessante. Meu Deus do céu. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Ou seja, se eu me envolver com más companhias, eu vou começar também a lançar sementes ruins. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de noite e de dia. Será como árvore plantada junto à ribeira de águas, que ao seu tempo certo e apropriado dará o seu fruto, cujas folhas não murcham. Não são assim os ímpios, são como a palha levada pelo vento, e os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Salmo 1. É o Salmo 1. Com quem você anda, você pode começar a colher das sementes que está no saco do ímpio, também começar a lançar. Olha, cuidado com a sacolinha do ímpio, porque simplesmente você pode, às vezes, desapercebidamente, lançar sementes daquela sacolinha que está ali na mão do ímpio. Olha que coisa interessante. Então, eu conheço uma pessoa que estava reunida com um grupo de mulheres, amigas, pessoas conhecidas, seus amigos e tudo mais, e naquela reunião ali, as mulheres começaram a criticar o marido, falar mal do marido, reclamar do marido, questionar o marido. E aí aquela irmã que estava tudo legal, que ela entendia a visão do casamento, o comportamento, ela começou também a falar a mesma coisa. Meu marido também é tranqueiro, meu marido também é isso, meu marido também é aquilo. Por quê? Ela meteu a mão na sacola de semente ruim daquelas pessoas e começou a semear também. O que acontece? Brotou no coração dela o desejo de ir embora. Da mesma forma que tinha brotado no coração daquelas mulheres. Mas por quê? Elas semearam sementes ruins. Olha, por isso que a gente tem que entender, as más companhias corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias podem colocar nas minhas mãos sementes ruins, eu lanço essas sementes e eu acabo colhendo essas sementes. Eu acabo colhendo essas sementes. Por isso que o Salmo 1, ele é uma grande orientação, bem-aventurado, ou seja,
extremamente feliz, muito feliz. Muito feliz. É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque senão esses escarnecedores vão colocar nas nossas mãos sementes e nós vamos semear e nós vamos colher. Nós vamos colher. Eles não, nós vamos colher. Então você tem que estar, né, bem atento nessas coisas, porque por isso que muita gente está sofrendo por aí, tem muita gente triste, amargurada, desamparada, entristecida, né, reclamando da vida, reclamando de Deus e de tudo, por causa disso. Mude as suas sementes, as coisas vão mudar, a colheita será melhor, os frutos serão melhores. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Olha o que diz o livro de Provérbios 23, 29. De quem são os ais? Ai, ai, meu Deus. Ai, vida. Oh, ai, meu Pai da glória. Oh, meu... Quais são? De quem as... Olha o que diz. De quem as tristezas e as brigas? De quem são? Os ferimentos desnecessários. De quem são os olhos vermelhos dos que demonstram bebendo... dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Falando daí, ó, para você ver, da bebida alcoólica, do vinho, dessas coisas todas. Dos comportamentos ruins, né? Das sementes. Vamos usar o exemplo desse tomar o vinho como semear uma semente. Olha só, no fim, morde como a serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas, ou seja, usando a figura do beber, né, da bebida, aí você também as sementes que você lança, sementes ruins. Os seus olhos vão começar a ver coisas estranhas. Preste atenção naquilo que eu vou dizer. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Pessoa que às vezes, me perdoe o que eu vou falar aqui agora. Pessoa às vezes fica na frente de uma programação onde só vê traição. Só traição. Só traição. No primeiro momento que ele vê a sua esposa, o seu esposo, com um comportamento diferente, o que ela vai pensar? Ela vai trazer à memória aquelas sementes que ela está ali começando a lançar. Ela também vai lançar. Os olhos verão coisas estranhas e a mente imaginará coisas distorcidas. Tem sementes na nossa vida que, se nós não soubermos jogar fora, nós podemos semear e nós poderemos começar a olhar coisas estranhas e a mente imaginar coisas distorcidas. Nosso Deus, olha quanta coisa está vindo na minha cabeça e no meu coração aqui agora. Pena que a gente não tem muito tempo, mas na terça-feira que vem, eu volto nesse assunto. Eu vou voltar aqui. Nós vamos dar uma parada aqui. Tenho certeza que tem muita coisa boa que nós vamos aprender aqui e vamos procurar colocar em prática. Olha o que nós acabamos de ouvir, olha o que a palavra de Deus acabou de colocar para nós. Os olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Quais são as suas sementes? Quais as sementes você tem lançado? Às vezes, as pessoas começam a ver coisas estranhas porque são as sementes que estão lançando. Nosso Deus. Nosso Pai da glória. Meu Deus do céu. Jesus amado, meu Pai da glória, olha quanta coisa nós estamos aprendendo aqui. Por que às vezes muitas pessoas, né, têm os seus olhos,
Por que muitas pessoas, em vez de olhar aquilo que é certo, vão olhando para coisas que são estranhas? Olha a mente produzindo, produzindo, imaginando coisas distorcidas. Olha, porque semeou. Aqui existe um exemplo do semear, numa atitude, de um comportamento divino. Me preste bem atenção. Por favor, eu respeito, cada um é livre, faz da sua vida o que quer, mas olha, eu não concordo muito com muita coisa que se diz por aí, não. Ah, mas Paulo, Timóteo, não interessa eles para lá, eu para cá, eu não admito muita coisa, não. Então, pegando o exemplo aqui da bebida, mas olhando de uma forma mais abrangente, se eu semeio coisas ruins, os meus olhos verão coisas estranhas. E a minha mente imaginará coisas distorcidas. E aí eu não terei certeza de nada na minha frente, de nada no meu pensamento. E essas incertezas me impedirão de caminhar, de produzir, de realizar, de fazer. Porque estou vendo coisas estranhas. Aquilo que é estranho me afasta. Eu me afasto. É estranho, eu estou me afastando, nem chego perto. Imagino coisas distorcidas, então eu perdi a visão. A minha imaginação não está boa. Por quê? Sementes ruins. Sementes ruins. Sementes é o que eu falo, são os meus comportamentos e as minhas atitudes. São as minhas sementes. Vamos parar aqui. Gostei muito. Provérbios 23, 29 e 33, do 29 ao 33. Depois você leia. Peça ao Espírito Santo para poder falar com você. Tenho certeza que ele vai falar. Amém? Tenho certeza disso. Que ele vai continuar falando para você das sementes que nos faz olhar coisas estranhas. Da mente que começa a imaginar coisas distorcidas. Nosso Pai, misericórdia! Misericórdia. Que a gente possa semear coisas boas, sementes boas, para termos a visão certa, imaginarmos e pensarmos coisas certas. Amém? Maravilha! Tá aí, ó. Vamos encerrando. Já são 12:42. Vamos orar. Agradecendo a Deus por esse tempo, né? Por esse momento de oração, por esse momento da leitura da palavra de Deus, né? E semana que vem continuaremos. Vou voltar aqui em Provérbios 23, 29 e 33. Né? Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade de nós, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, estarmos contigo, meu Pai, aprendendo da tua palavra, aprendendo, meu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Porque a tua palavra, meu Deus, ela é a luz para iluminar o nosso entendimento. Nos ajude a semear palavras boas. Nos ajude a semear boas sementes. Para que nós não fiquemos, meu Pai, com a nossa visão atrapalhada, vendo coisas estranhas e nem imaginando, meu Pai, coisas distorcidas. E o Senhor venha nesta hora abençoar essa casa, este lar, este homem e esta mulher que conosco está, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, venha derrubar a mortandade que assola o meio-dia, Pai. A mortandade que assola o meio-dia. Venha julgar por terra. Venha abençoar a vida do teu filho, sua casa, sua família, o seu lar, de uma forma sobrenatural e poderosa, no nome santo de Jesus. Venha fortalecer, venha amparar, ó Deus, o teu filho de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Pai, eu te peço para a tua glória, seja com ele nos seus projetos, seja com ele, meu Pai, no trabalho, seja com ele, meu Pai, em casa, seja com este lar,
suprindo as necessidades desta casa, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas revelações do Teu Espírito Santo em nosso coração. Obrigado, Jesus, pela Sua palavra. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por cada vida que esteve conosco e estará conosco, para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Maravilha! Glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, boa tarde. Deus te abençoe, fique com Deus. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço. Deus abençoe você, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Hoje, temos o curso Professor Inesquecível. Amanhã o nosso culto, de campanha. Não é somente a campanha, é o momento de ouvir a palavra de Deus, receber oração. É um momento muito importante. Sábado nós estamos na Mocidade. Eu vou estar lá na Mocidade participando. Vai ser bem legal, bem bacana, bem legal em nome de Jesus. Domingo de manhã às 8 horas, às 9h30 e às 6h30 da tarde em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um prazer estar contigo. E se você puder, lógico, se você puder, espalhe esse programa, porque eu acho que muitas pessoas poderiam estar ouvindo o que nós ouvimos hoje, muito precioso. Eu amo essa palavra, eu amo as coisas de Deus, assim como você também ama, por isso devemos espalhar. Se a pessoa gostar, bem, se não gostar, ela tem outros tantos bons por aí, graças a Deus, tá bom? No mais, um grande abraço. Deus abençoe, uma boa tarde, fique com Deus. Até a próxima encontro nosso. E aí fica registrado, só para reforçar. Terça, meio-dia e quinta ao meio-dia. Então vamos lá. Terça, meio-dia, encontro com a palavra. Quarta-feira, 11h30 da noite, à 00h15, programa Liberdade e Vida com a oração do impossível. E na quinta-feira, meio-dia, novamente, encontro com a palavra. Tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Vi gente muito bacana comigo agora. Não vou citar o nome, senão vou esquecer dos outros que já passaram aqui. Foi muito bom saber que vocês estão conosco. Um grande abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus.